Pro Michael Jackson? Eu não sei fazer isso. Oi, gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês vários alimentos low carb. É um vídeo que vocês me pediram muito. Então fica aí e já errei. Vamos lá! Gente, hoje eu resolvi gravar esse vídeo porque vocês me perguntam muito sobre alimentos que são low carb, como que funciona, mas qual fruta que é low carb, qual verdura que é low carb. Então eu coloquei alguns alimentos que são os que eu consumo na minha casa, eu não comprei nada pra mostrar pra vocês, então eu vou falar sobre as frutas, sobre as verduras e legumes, as farinhas, tudo que entra nessa dieta que tá super em alta, né? Antes de começar, eu queria falar sobre alimentos low carb e a alimentação low carb. Porque às vezes as pessoas ficam confusas com essa questão. Então elas pensam, mas banana tem muito carboidrato, então não vai entrar numa alimentação low carb. E não é assim que funciona, tá? Você pode ter uma alimentação low carb e ter alimentos que tem mais carboidrato dentro desse planejamento alimentar. Até porque a dieta low carb varia muito. Tem gente que come só 50 gramas de carboidrato por dia, tem gente que come 100 gramas, até 150 gramas de carboidrato por dia. É uma alimentação low carb. Então, varia, sabe? Eu sou low carb, mas não tanto. Eu não sou muito restritiva. Às vezes você come uma banana no café da manhã, mas você vai comer menos carboidrato no restante do dia. Então, mesmo assim, você pode encaixar um alimento com mais carbo numa dieta com menos carbo. Partiu falar do mais básico. O que tem mais carbo e o que tem menos? Então, vou começar pelas frutas. As frutas que tem menos carboidrato. Kiwi, morango, que não tem aqui. Coco, aquele coco seco, tem pouquíssimo carboidrato. Abacate, eu tô viciada em abacate agora, eu como todo dia de manhã, é maravilhoso, deixa você saciado. Ai, gente, e agora? Tô esquecendo, tá me dando branco. Lembrei, ó, maracujá, tem pouco carboidrato também. E frutas vermelhas, assim, morango, framboesa, todas essas frutas tem pouco carbo. Então, eu já passei alguns, eu vou escrever outros se eu estiver esquecendo, mas essas são as frutas que têm menos carboidrato, não vão elevar tanto seu índice glicêmico. A banana tem mais carboidrato, a laranja tem mais carboidrato. Então, assim, tem que comer com moderação numa dieta low carb, mas também não quer dizer que tá proibido. Verduras e legumes. As verduras, tipo folhas, alface, couve, espinafre, rúcula, agrião, tudo isso tem pouco carboidrato. E aí tem esses legumes. Eu não sei, gente, sabia que eu nunca sei o que é legume. É mentira, berinjela é fruta. De onde você tirou isso? Marco, nem vem gerar polêmica aqui nesse vídeo. Bom, gente, ó, eu como bastante berinjela, tem pouquinho carbo. Abobrinha é, assim, um alimento low carb muito legal, completo. Tem pouco carbo também. Vou ensinar várias receitas pra vocês nos próximos vídeos usando a abobrinha e a couve-flor, que também é, assim, amigo de quem é low carb, porque é gostoso e tem pouco carboidrato. Brócolis tem pouco carboidrato, aspargo, repolho. O que tem aqui, chuchu, é low carb. A abóbora cabotiã é low carb também considerada. É isso que a gente tem que ter em mente. É uma dieta baseada em verduras, legumes e não em carne e gordura, que as pessoas ficam confusas. E não é. É verdura, legume e tal. Essa é a base, saladona. E aí você vai ter a proteína e vai ter a gordura, mas não é uma dieta da proteína. Aí, por exemplo, tem os tubérculos, a batata doce, a mandioquinha, a mandioca. E aí, entra ou não entra? Uma dúvida recorrente. Bom, a batata doce, ela não é low carb, nem a mandioca, nem a mandioquinha. Os tubérculos, geralmente, eles têm bastante carboidrato, né? Tirando a abóbora tem menos. Mas eles podem fazer parte da dieta. É como eu disse, tudo vai depender do seu planejamento alimentar. Eu sou uma pessoa que eu consumo, eu acho que assim, mais do que pensar se tem carboidrato ou não, a gente tem que pensar se é saudável ou não. Senão você fica louca querendo cortar carboidrato e fica se entupindo de, sei lá, salame. Salame tem pouco carboidrato, mas é saudável? Não. Moderação e equilíbrio é o que eu sempre falo. Aí agora eu vou entrar na parte das gorduras. Quando você tira o carboidrato, você precisa ter uma fonte de energia. Então essa fonte de energia, ela vem
da gordura. É pra comer gordura igual um louco, descompensadamente? Não. Se você comer muita gordura, gordura em excesso, você vai engordar também. Por isso que eu acho importante você ir num profissional da área e ver as quantidades que são adequadas pra você, pro seu corpo, pro seu dia a dia. Vou começar uma low carb, vou me entupir de gordura. Você vai engordar. Mas é uma dieta que ela é mais flexível. Assim, por exemplo, na maior parte das dietas, você não pode comer queijos amarelos, você não pode comer parmesão, e nessa dieta pode. Quanto mais gorduroso o queijo, menos carboidrato ele tem. Então, os queijos amarelos, eles são aqueles que fazem parte de uma dieta low carb. Então, esse aqui é um queijo Minas padrão, como se fosse um mussarela. Aqui tem um queijo parmesão, que é bem gorduroso. Mas aquilo que eu falei, tem que consumir com moderação. Não pode ficar descontrolado do queijo louco, um rato descompensado, que você vai engordar. E aqui tem um queijo vegetal. E é uma opção também bacana, saudável, nutritiva. Creme de leite pode na dieta low carb. Então tem gente que morre de medo do creme de leite, mas ele é permitido, a gente consome. Eu faço em algumas receitas, eu coloco para dar um tchan, assim, uma cremosidade. Esse aqui é um creme de leite fresco. Manteiga também, manteiga normal, manteiga ghee, que é a que eu costumo consumir aqui em casa. Azeite também é uma coisa que a gente come bastante na dieta low carb. E enfim, na parte de gorduras, assim, que a gente consome, é basicamente isso e as nuts, né? Que as castanhas, nozes, amêndoas, avelã, macadâmia, tem bastante gordura. E são nutritivas também, então consumidas com moderação, né? Fazem bem e dão a saciedade aí que a gente precisa e a energia. Aí passando pra cá, ó, eu separei algumas proteínas que muita gente pergunta e tem dúvida. E, gente, proteína é uma coisa maravilhosa, né? Porque tem muita opção. Às vezes a gente fica limitado, come frango todo dia. Mas você pode ter diversas fontes de proteína. Você pode comer um frango, você pode comer uma carne de porco, uma carne de vaca, que pode ser um bife, pode ser uma carne moída. Você tem os ovos, que são fonte de proteína. Aqui eu coloquei um atum, que, né, apesar de eu não gostar de consumir industrializados, ajuda na correria ter um atum desse, sabe? Sempre escolha em óleo, porque ele é melhor do que em água, ele ajuda a eliminar os metais pesados. Tem cogumelo, por exemplo, se você é vegetariano, você pode comer cogumelo. Agora, uma característica da low carb é não ter medo das carnes que tem gordura, né? Por exemplo, o frango. Precisa ser um peito igual tem aqui? Não, não precisa. Você pode comer um frango com pele. A pele do frango é uma gordura boa e ela vai te ajudar na saciedade. É lógico, gente, moderação, sabe? Você vai mandar uma gordura inteira da picanha, aquilo é em excesso, entendeu? Modere. Não quer dizer que você pode comer um caminhão de gordura. Tem que ter ali um equilíbrio, tá? Nem tanto céu, nem tanto mar, né? Não é? Aqui também uma coisa que muita gente me pergunta é em relação ao açúcar. Que açúcar que pode na low carb? Na verdade, o açúcar não entra na low carb, porque o açúcar, ele é puro carboidrato, né? O açúcar é açúcar, o carboidrato vira açúcar e o açúcar já é açúcar. Nossa, gente, confuso, né? Fiquei. Bom, vocês entenderam. Então, assim, açúcar de coco, açúcar mascavo, açúcar do Himalaia rosa selvagem, é açúcar. Mas a gente tá falando aqui do que é e do que não é low carb. E esses açúcares não são low carb. Então, o que é permitido? Adoçantes naturais, tá? Eu coloquei 2 aqui, o stevia e o xilitol, mas também tem a opção de usar o eritritol, e que eu não tinha aqui pra mostrar pra vocês, mas é assim, ó, é branquinho, parece um açúcar mesmo. Outra coisa que também é uma pergunta recorrente de vocês é as farinhas, né? Qual farinha é considerada uma farinha low carb? Então eu separei aqui 3 opções, a farinha de amêndoas, que eu até já ensinei aqui no canal também. Aqui tem farinha de castanha do Pará e farinha de linhaça. Então, assim, todas essas farinhas de nuts, elas podem ser consideradas low carb, tá? Então, farinha de castanha do Pará, se você fizer de castanha de caju, de amêndoas mesmo e tal, vai ser low carb. Farinha de coco também é low carb, tá? E essa aqui é de linhaça. Tem uma polêmica muito grande com relação a algumas outras farinhas, que é a farinha de grão de bico
e o farelo de aveia, tá? Porque tem diferença entre a farinha de aveia e o farelo de aveia. Então, primeiro eu vou falar, já tô falando aqui da aveia. O farelo de aveia, ele é a casquinha da aveia, tá? Então, toda a fibra fica no farelo. O farelo de aveia, ele é bem mais nutritivo do que a farinha, porque a farinha, ela passa por um refinamento ali e ela perde um pouco das propriedades, ela perde as fibras e ela tem mais carboidrato do que o farelo. O farelo não pode ser considerado uma farinha low carb como a farinha de amêndoas, mas eu acho uma opção nutritiva e uma opção que, se você usar numa receita uma colher de farelo de aveia, ou que seja 2 colheres de sopa para fazer 3 pãezinhos, 4 pãezinhos, quanto de carboidrato vai ter num pãozinho desse? Sabe? É muito pouco. Então eu acho que são opções que você, usa na receita e vai diluir, sabe assim? Porque na receita vai ter ovo, na receita vão ter outras coisas que você vai ter um pãozinho ali que você usou 1 colher de sopa ou menos de farelo e é um pão low carb sim, sabe? E a farinha de grão de bico é a mesma coisa. Quanto você usa de farinha de grão de bico numa receita? Entendeu? Ah, vou usar 100 gramas. Desses 100 gramas, quanto é de carboidrato? E quanto vai render de comida, sabe? Geralmente rende muito. Então, a porção que você vai comer do que você fez na receita tem um pouco carboidrato. Eu acho que as pessoas estão muito paranoicas, assim, com o carbo. Me irrita, sabe assim? Tipo, come natural, come saudável. Você fica neurótica, você engorda. Quando você fica mais assim, equilíbrio, mais vendo a questão de saúde, aí você emagrece. Papum. Começa a ficar neurótico pra você ver, hein? O bicho vai pegar. Farinhas, gorduras, falei de tudo, gente. Não exagere nas gorduras, tá? Quando você for fazer uma low carb. Você precisa ter moderação em tudo. Então, equilíbrio, moderação. Nem tudo que é low carb é saudável. Por exemplo, um salame, que é um negócio, um embutido processado, talvez uma salsicha. Eu acho que provavelmente não tem tanto carboidrato, tem mais proteína e gordura. E não quer dizer que isso seja saudável. Então não vai nessa onda, low carb é saudável, porque não é. Sempre escolha alimentos naturais. Só pra finalizar, eu não sou nutricionista, esse vídeo é meramente informativo pra mostrar pra vocês o que eu consumo no meu dia a dia, tá? Então, assim, sempre procure um profissional da área, sempre vá atrás de uma pessoa que vai fazer um planejamento alimentar pra você. Isso é muito importante. Não fica seguindo dieta da blogueira, dieta do não sei o que lá. Cada um é cada um, né? Porque informação é bom e é isso. Tchau, gente. Adeus. Até a próxima! Deixa seu like, hein? Não esquece! Gente, o Marco encarnou nessa ideia mesmo. Tá falando que berinjela é fruta. Berinjela, pimentão, abobrinha, pepino. Não, e tá falando que morango não é fruta. E o que que é, então? Né? O quê? Legume? Abacaxi não é fruta, caju não é fruta. Figo não é fruta, maçã não é fruta. Aonde você arranjou? Isso aqui é falido. É mentiroso isso aqui.